A paz do Senhor, mais uma vez aqui, irmão Osiel Dias, diretamente da cidade de Belém do Piauí, aqui nesse grande estado do Piauí. Me apresentando mais uma vez, eu que sou membro da Assembleia de Deus de Missão aqui na minha cidade. E este é o meu canal Osiel Biblista. Para você que já me conhece, mando um grande abraço para você. Para você que está chegando aqui a primeira vez, vou logo te pedindo para você se inscrever em meu canal e assistir os outros vídeos que eu tenho feito. Amém? Este aqui é o terceiro e o último vídeo desta série. Não está escrito na Bíblia, porém dizem que está. Este é a parte 3, é o último, é o encerramento desta série. Eu vou trazer aqui mais alguns versículos, ou citações, passagens, ou frases que costuma-se dizer que está na Bíblia, porém não está. E a gente vai conferir na Bíblia Sagrada para a gente aprender um pouco mais e acrescentar o nosso conhecimento com as Escrituras. Se você gostar desse vídeo, lá no finalzinho você vai curtir e compartilhar para demais pessoas para serem abençoadas no enriquecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, vamos partir para a nossa primeira curiosidade. Uma curiosidade que eu quero trazer hoje é de um versículo bíblico que ele é mal interpretado. A gente cresce entendendo de uma forma diferente da mensagem que ele quer dizer. É que sempre costuma-se dizer que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, e a gente sempre interpreta que a Bíblia está querendo dizer que nós não podemos confiar em ninguém, porque se eu confiar em alguém, em outra pessoa, eu sou maldito. Será que é isso que a Bíblia quer dizer? Vamos analisar direitinho essa passagem que tanto tem sido mal interpretada. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 17 e no versículo 5, e vamos analisar direitinho essa passagem para a gente ver se é bem assim como dizem, ou como a gente pensa, ou como você sempre ouviu. Amém? Jeremias 17, 5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. De cara, né? A gente já imagina, a Bíblia está dizendo que maldito é aquela pessoa que confia em outra pessoa. Mas continue lendo o versículo com mais atenção e vamos analisar. Primeiro ele diz, né? Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Meus irmãos e meus amigos, o que esse versículo está querendo dizer na realidade? Ele não está dizendo que eu sou maldito por confiar em outra pessoa. O que ele está querendo dizer é que maldito é a pessoa que confia em si próprio. Aquele que acha que ele é capaz de resolver tudo, que ele é insuficientemente independente, porque aqui diz, e faz da sua carne o seu braço. Ou seja, o seu braço, a sua força, a sua confiança, o seu poder, ele está fazendo em si, na sua carne, e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, ele está deixando de confiar no Senhor, entregar seus problemas, a sua vida, os seus planos, os seus projetos no Senhor, e está confiando no seu eu, no egoísmo, porque ele é o mais inteligente, ou é o mais rico, ou é o mais forte, é o mais sábio, o mais cheio de cultura, cheio de nome, cheio de posição, cheio de poder, e ele se acha insuficientemente, que não depende de ninguém. Então, meus irmãos, o que a Bíblia está querendo dizer na realidade é que maldita é aquela pessoa que confia em si próprio. Por quê? Lá em Provérbios 18 e 24 diz que há amigos mais chegados do que irmão. Ora, se a própria Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmão, será que eu não posso confiar nesse amigo? Será que ninguém tem uma pessoa de confiança que você possa contar uma intimidade, um segredo, pedir uma ajuda, e se aquela pessoa vier pedir uma ajuda a você, um dinheiro emprestado, será que você não vai confiar? Será que não há ninguém
porque se eu confiar em alguém, eu estou sendo maldito? Não, meus amigos, meus irmãos, não é bem assim. Maldito é aquela pessoa egoísta, prepotente, arrogante, que confia em si só, em seu braço, em sua força, e esquece de colocar o Senhor em primeiro lugar. Esta é a verdadeira interpretação de Jeremias 17:5. Amém? Vamos para uma próxima curiosidade. A gente sempre costuma dizer que Jesus, quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí dizem, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus não disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não, irmão Oziel, não. Vamos analisar direitinho. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 14 e versículo 16. Onde está essa passagem, é um capítulo bem conhecido, que começa dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Aí vamos para o versículo 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aí, irmão Oziel, você acabou de citar na sua Bíblia. Preste bem atenção. Aliás, eu sempre costumo dizer que o segredo da Bíblia são os detalhes. Presta bem atenção. Isso é que é estudar a Bíblia. Eu disse que Jesus não falou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E veja o que está escrito, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Há uma pequena diferença, porque as pessoas sempre costumam citar, Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não, ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por que ele disse ninguém vem ao Pai? Porque ele está no Pai. Ele é o Pai. Lá em João, no mesmo livro aqui, no capítulo 1, no versículo 1, que a Bíblia chama Jesus de verbo, diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, Jesus é Deus. Inclusive, ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. E aí os discípulos perguntaram, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse, eu estou tanto tempo convosco, e vocês ainda pedem para me mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus e o Pai e o Espírito Santo são um só. Então, quando ele disse, ninguém vem ao Pai, ele está dizendo que ele é o Pai, ele está no Pai. Ele e o Pai são um. São mistérios da Trindade, né? Que só Jesus mesmo com suas palavras para dar esse efeito tão maravilhoso. Amém? Então a diferença é, Jesus não disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas se você prestar bem atenção, geralmente você ouve citar assim, Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é verdade? Tenho certeza que você já ouviu muito isso. E não é bem assim que está escrito na Bíblia, amém? Olha os detalhes. Próxima curiosidade. Essa curiosidade foi um amigo que me mandou esse comentário pelo WhatsApp sobre aquela questão de Paulo, que as pessoas gostam de pregar, citar e dizer que Paulo, quando teve aquela visão maravilhosa de Jesus Cristo, ele caiu do cavalo. Assim dizem, né? E aí essa pessoa até comentou comigo, mas Oziel, as pessoas costumam dizer que Paulo caiu do cavalo, mas eu não acho que isso é verdade, porque não está escrito na Bíblia, e realmente é uma boa curiosidade, e eu estou colocando aqui. Então vamos ver o que a Bíblia diz no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 4, que diz, Atos 9, 4, que diz, e caindo em terra, que aqui está falando de Paulo, né? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, é aquela questão, não está explicitamente escrito na Bíblia que ele caiu do cavalo, está escrito que ele caiu em terra. Mas, irmão Oziel, ele poderia estar num cavalo, no exército, a cavalaria? Sim, poderia. Mas eu também acredito que ele poderia ter caído do carro. Carro, irmão Oziel, como assim? Ora, lá na época de Moisés, 1500 anos antes de Cristo, quando Moisés estava libertando todo o povo do Egito, que eles chegaram ali de frente daquele grande rio, o Mar Vermelho,
aquele lago conhecido como Mar Vermelho, que eles se depararam com o exército de Faraó vindo atrás dele e o Mar Vermelho na frente deles. A Bíblia diz bem claro que Faraó ia em carros com seu exército atrás de Moisés e os judeus que o acompanhavam. Ora, se 1500 anos de Cristo, o exército de Faraó já usava carros puxados por cavalos, né, em seu exército, por que não também no tempo de Paulo? Então, tanto faz dizer que ele caiu a pé no chão, ou ele caiu do cavalo, ou ele caiu do carro puxado de cavalo, tanto faz. Como não está escrito na Bíblia, a gente não sabe. A gente só não pode dizer que está escrito, né? Você pode supor, conjecturar. Ele poderia estar num cavalo, ele poderia estar num carro, ou poderia nesse momento estar até a pé. Poderia, mas como não está escrito, não é correto dizer que a Bíblia diz que Paulo caiu do cavalo, amém? E por falar em Paulo, outra curiosidade também sobre ele, é que as pessoas costumam dizer que ele teve o seu nome mudado de Saulo para Paulo. Sempre costuma dizer que foi mudado, que mudou, que Jesus mudou o nome dele, ou o Evangelho, a igreja mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Mas não é bem assim. A Bíblia não diz que Paulo teve seu nome mudado de Saulo para Paulo. Vamos conferir ainda no livro de Atos, agora no capítulo 13 e versículo 9, aqui mesmo, bem pertinho, nós estávamos no capítulo 9, agora no capítulo 13, sobre essa questão da mudança do nome Paulo. Acompanhe aí nos detalhes o que é que diz Atos 13 e 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Observe, Saulo que também se chama Paulo. Não está dizendo que o nome dele foi mudado. Está dizendo que Saulo e Paulo é o mesmo nome. Saulo é um nome hebraico ou judaico. E Paulo é um nome romano, da língua latina. Observe até aí, no mesmo capítulo, no versículo 7, 2 versículos antes, que diz: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Ou seja, um romano que tinha esse nome Sérgio Paulo. Tá mais do que provado aqui que o nome Paulo é um nome romano. Então, Saulo e Paulo é uma pessoa só e é um nome só. O que muda é o idioma. Saulo é o mesmo nome do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Rei Saul, Saulo, é um nome só. Então, Saulo é o nome dele em hebraico, Paulo é o nome dele em latim, Paul é o nome dele em inglês, Paolo é o nome dele em italiano, Pablo é o nome dele em espanhol. O que está mudando, minha gente, é apenas o idioma, mas é a mesma pessoa. Então a Bíblia não diz que Saulo mudou o seu nome para Paulo. E por que prevaleceu o nome Paulo? Porque como ele foi chamado para pregar para os gentios, para as grandes autoridades também de Roma, o nome Paulo dava mais uma força para ele ter mais ênfase em entrar no mundo dos gentios, já que Saulo era um nome hebraico e eles eram muito menosprezados na época. Ele prevaleceu esse nome Paulo para quando ele fosse pregar para os que estavam em eminência lá em Roma e os grandes países da época, ele fosse melhor recebido. Amém? Outra frase bem interessante que eu quero trazer aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês já ouviram muito essa frase, é aquela: quem dá aos pobres empresta a Deus. Pessoas que às vezes estão ali na praça ou na calçada pedindo, né, esmola, às vezes eles costumam dizer isso. Ou às vezes aqueles carros de som, aqui no Nordeste tem muito isso, principalmente aqui no Piauí. Às vezes passa um carro de som na frente da casa da gente, com aquele som ali, uma pessoa doente dentro, pobre, e eles pedindo uma ajuda, uma oferta, uma esmola. E eles costumam citar, né, porque quem dá aos pobres empresta a Deus, tal. Mas eu quero dizer para vocês que, apesar de que as pessoas gostam de citar muito essa frase, você sabia que essa frase é um versículo bíblico? Interessante. Por que eu estou dando assim essa ênfase? Porque eu tenho certeza que você nunca ouviu dizer que isso é um versículo bíblico. As pessoas simplesmente citam, porque quem dá aos pobres empresta a Deus. Mas nessas horas eles não dizem que é um versículo bíblico. E
É interessante, né? Tem frases que costuma se dizer que é um versículo bíblico e não é. E tem esse versículo que costuma ser citado apenas como uma frase e as pessoas não dizem que é um versículo bíblico. E está onde, irmão Osiel? Em Provérbios. O grande sábio Salomão, lá em Provérbios capítulo 19 e versículo 17, vamos conferir aqui rapidinho para vocês verem que isso é um versículo bíblico. Claro, apenas com algumas palavras diferentes, né? Porque ela é parafraseada pelas pessoas, mas está aqui Provérbios capítulo 17, ou melhor, capítulo 19 e versículo 17, que está escrito: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará seu benefício. Veja, é verdade, é bíblico que quem dá aos pobres empresta a Deus. Mas as pessoas não dizem que é bíblico, só cita como se fosse uma frase. Veja, Provérbios 19 e 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. É interessante, né? Versículos que estão citados como frases e frases que estão sendo citadas como versículo. Amém? Próxima curiosidade. Jonas, o grande profeta Jonas, lá do Velho Testamento, que foi enviado por Deus à cidade de Nínive para pregar o evangelho naquela cidade, e ele fugiu para a cidade de Tarsis, pegou um navio para outro rumo, querendo fugir daquela obra que Deus estava entregando em sua mão. E aí a Bíblia diz, né, que Deus enviou aquele grande peixe, engoliu ele e tal, e levou ele lá para o seu destino final. Mas o que sempre se costuma dizer, ou citar, ou pregar, ou cantar, é que o grande peixe, a baleia, vomitou Jonas na praia de Nínive. Sempre se diz isso. A baleia deixou ali, vomitou, esgolfou Jonas ali na praia de Nínive, e ele foi pregar o evangelho que Deus mandou. Mas não está escrito na Bíblia que Jonas foi vomitado pela baleia lá na praia de Nínive. Vamos conferir? Abra sua Bíblia aí, no livro do profeta Jonas, está aqui, já abri bem em cima. Jonas no capítulo 2 e versículo 10, para começar, né? O último versículo do capítulo 2 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Pronto, primeiro não está dizendo em que lugar, né? Em que cidade, que país ele foi vomitado pelaquela baleia. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas. Capítulo 2, versículo 10. Vamos entrar agora no capítulo 3, né? O capítulo seguinte, que diz no versículo 3. Vamos ler esses três primeiros versículos aqui do capítulo 3. Jonas capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Detalhe agora para o versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Ou seja, Jonas ainda precisou caminhar 3 dias até chegar na cidade de Nínive. Então a baleia não vomitou Jonas na praia de Nínive, vomitou ali na praia do continente. E aí, quando Deus mandou ele ir, ele precisou ainda caminhar 3 dias e chegou até a cidade de Nínive e pregou nela. Você então observa que no versículo 4, diz: e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava. Ou seja, a cidade era tão grande que precisava ele passar um dia todinho caminhando até chegar no seu limite. Então, Jonas não foi vomitado pela baleia na praia de Nínive. E se você olhar aí naqueles mapas, como tem umas Bíblias de estudo pentecostal, nas suas últimas páginas, elas mostram, né, aqueles mapas de antigamente, de antes de Cristo, ou da época de Cristo. E se você pegar um mapa desse e olhar onde fica localizado Nínive, você vai ver bem facinho que ela não está na beira da praia. E se você observou, eu falando aqui, citando aqui essas passagens sobre Jonas, eu sempre disse aqui que Jonas foi vomitado
pela baleia, né? Ele foi engolido ali pela baleia por ordem de Deus, e Deus ordenou que ele fosse vomitado para ele ir para Nínive. Aí você pode estranhar, irmão Osiel, não está escrito aí que era uma baleia, a Bíblia só diz que era um grande peixe. Realmente, você lendo aqui só no livro de Jonas, fala um peixe, ou um grande peixe. E por que eu estou citando a baleia? Ora, vai lá para Mateus, capítulo 12 e versículo 40. Mateus 12, 40, que Jesus, você vai ver Jesus dizendo, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, no livro de Jonas não diz baleia, mas Jesus disse sim que aquele animal é uma baleia. E as pessoas costumam dizer, a Bíblia não diz que era uma baleia, só diz que era um grande peixe. Bom, se você for ficar preso só ao livro de Jonas, realmente você não vai encontrar. Mas como a Bíblia responde à própria Bíblia, essa é a primeira regra da hermenêutica, né? A Bíblia responde ou explica a própria Bíblia. Lá em Mateus 12, 40, Jesus diz muito bem que era uma baleia. Última grande curiosidade desse vídeo de hoje, eu quero dizer para você, com essa aqui você vai ficar abismado. Porque você vai dizer, irmão Osiel, eu cresci ouvindo assim, eu aprendi assim, eu muito já até falei assim, e já ouvi pregação, e até talvez hinos e tal, e eu cresci, sempre ouvi assim, e agora o irmão Osiel vem aqui dizer que não é assim. Que tema é esse, irmão Osiel? Que tema é esse? Irmãos e amigos, é o seguinte, Judas Iscariotes, o traidor, aquele que traiu Jesus, que o vendeu por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes, a Bíblia não diz que ele morreu enforcado. Ficou abismado, assustado com essa declaração? Eu mostro tudo na Bíblia. Judas Iscariotes não morreu enforcado. E a gente até vê essas culturas, principalmente aqui no Nordeste, tem muita aquela cultura da Semana Santa, o pessoal faz aquele boneco de pano, que é querem simular Judas, e aí coloca ele numa corda lá, enforcado, simulando ali aquela morte dele, e dão pancadas nele com pau, tal. Mas Judas não morreu enforcado. Como assim, irmão Osiel? Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia no primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 27 e versículo 5. Mateus, está aqui, Mateus, finalzinho do livro, Mateus 27 e versículo 5. Vamos começar a analisar esse texto e eu vou provar para você na Bíblia que Judas não morreu enforcado. Mateus 27 e 5 diz, aqui nos relatos do evangelista Mateus, ele falando aqui sobre Judas, ele diz aqui no versículo 5, e ele Judas, e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Olha aí, irmão Osiel, está escrito. Vamos analisar direitinho esse texto. O segredo da Bíblia, eu repito, está nos detalhes, e no estudo que você fizer sobre ela. Repetindo, e ele Judas, atirando para o templo as moedas de prata, né, que ele tinha recebido em troca de Jesus, retirou-se e foi-se enforcar. Veja, preste atenção, Mateus está dizendo que ele foi-se, até tem umas versões que diz, e saiu para se enforcar, e foi-se enforcar. Primeiro, Mateus não está dizendo que ele se enforcou, Mateus não está dizendo que ele morreu enforcado, Mateus está dizendo que ele saiu para se enforcar, ele foi-se para se enforcar. Irmãos, mas está claro, não é a mesma coisa? Não. Vamos fazer uma analogia aqui. Suponhamos que chega alguém aqui em casa me procurando e minha esposa diz, ele saiu para o açougue comprar carne, óbvio. E aí essa pessoa diz, pois tá bom, eu vou lá no açougue, eu preciso falar com ele agora. Essa pessoa vai lá até o açougue onde eu estou e não me encontra lá. O que é que essa pessoa vai pensar? Será que essa pessoa vai pensar assim, a esposa do irmão Osiel mentiu?
Porque ela disse que ele estava aqui no açougue e ele não está. Ora, eu fui ao açougue, mas de lá talvez eu precisei resolver outra coisa e saí para outro lugar. Quando as pessoas foram me procurar lá, já não me achou. Então isso não significa que minha mulher mentiu. Por quê? Ela não disse que eu estava no açougue, ela disse que eu fui para o açougue, que eu saí para o açougue. Isso não significa que naquele instante ali eu ainda estarei lá. Então é essa questão. Mateus disse que ele saiu para se enforcar. Não disse que ele se enforcou. Ah, irmão Osel, até agora você não conseguiu me convencer com esse seu argumento. Amém. Vamos continuar aqui na Bíblia. Vamos para Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 por diante. Está aqui. Atos dos Apóstolos. Agora sim a gente vai ter certeza se Judas realmente morreu enforcado ou não. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vou ler do versículo 16 ao versículo 18. Acompanhe comigo, por favor. Varões, aqui estão falando sobre a escolha de alguém que vai ser colocado no lugar de Judas, que tinha morrido. Versículo 16, varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, eu estou lendo só para a gente entender de quem está falando, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Versículo 18, ora, Judas, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Irmãos e amigos, preste bem atenção nessa declaração aqui. Aqui está falando da morte de Judas. Precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ele não morreu enforcado. Por que Mateus diz que ele saiu para se enforcar? Claro, Mateus viu, né? Pode ter visto ele pegando uma corda e com aquela angústia, aquele arrependimento, aquele rancor, ele saiu com aquela corda dizendo que ia se enforcar. Mas o que acontece? No momento que ele estava ali naquele ato para se enforcar, a Bíblia diz que precipitando-se, ou seja, ele se avexando ali, se apressando, ele rebentou-se ao meio e as suas entranhas, ou seja, suas tripas, os seus fatos, né, o seu intestino saiu para fora. Ora, como é que alguém se enforcando vai se arrebentar no meio de modo que suas tripas vão sair para fora? Não, ali no vexame dele, como a Bíblia diz, precipitando-se, talvez o galho da árvore tenha quebrado, ou no momento que ele estava subindo para amarrar aquela corda, ele pode ter escorregado e caído em cima de uma ponta de pedra, ou de uma ponta de toco. Aquela pedra ali, pontiaguda, pode ter rasgado ele pelo meio e as suas entranhas saíram para fora. Então o que acontece? Ele não morreu enforcado, ele saiu para se enforcar, como disse Mateus. Mas no momento que ele estava tentando se enforcar, a pressa dele era tão grande, o vexame, como a Bíblia diz, precipitando-se ou se avexando, ele rebentou-se pelo meio, ou seja, caiu e se rasgou pelo meio, e suas entranhas, ou seja, seu intestino, fato, tripa, saíram ali do seu corpo e ele morreu desta queda, deste acidente. Ele não conseguiu concluir o seu enforcamento, que realmente era a sua intenção. Por isso que Mateus disse, ele saiu a se enforcar, mas no ato ele não conseguiu, porque ele caiu provavelmente de cima da árvore ou de algum penhasco e ali se arrebentou em alguma ponta de pedra ou de algum toco, algum ferro que poderia ter por ali, de modo que rasgou o corpo dele pelo meio, que suas entranhas se espalharam no chão e ele morreu desta queda. Amém? Espero que isso tenha deixado bem esclarecido para você sobre esses detalhes da Bíblia que eu tenho citado aqui. Esta foi a última grande curiosidade desse vídeo, mas tem algumas outras curiosidadezinhas pequenas que eu vou citar aqui rapidinho, que costuma se dizer que está na Bíblia, mas não está. Por exemplo, a gente sempre costuma dizer que Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões, que um ladrão se arrependeu e o outro não, um foi para o paraíso com ele e o outro não, tal. Mas a Bíblia não diz ladrão, a Bíblia diz salteador.
Está lá em Marcos 15, 27. Em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus foi sepultado ao lado de ladrão. Diz salteador. Irmão Zé, não é a mesma coisa? Ladrão e salteador? Bom, eu penso que não, porque lá em João 10 e 1, Jesus disse que aquele que não entra pela porta da frente das suas ovelhas é ladrão e salteador. Veja, Jesus fez uma diferença. Ladrão e salteador. E a Bíblia diz que Jesus foi crucificado ao lado de salteadores e não de ladrão. Outra curiosidade, todo mundo costuma chamar o samaritano de bom. O bom samaritano, tem até igreja com esse título, hinos e mais hinos e pregações bonitas e maravilhosas, chamando sempre ele de o bom samaritano. Jesus em nenhum momento chamou o samaritano de bom. Ele simplesmente disse o samaritano. Está lá em Lucas 10 e 33. Mas, irmão Azel, ele fez uma boa ação. Sim, ele fez uma boa ação. Mas veja que o próprio Jesus disse: ninguém é bom senão meu Pai que está no céu. Ora, se nem Jesus chamou o samaritano de bom, e o próprio Jesus disse que não há ninguém bom nessa terra, a não ser Deus, então por que eu devo chamá-lo de o bom samaritano? Eu simplesmente chamo-o de o samaritano, como Jesus chamou. Outra coisa que as pessoas costumam citar, dizendo que está na Bíblia, que Jesus é o médico dos médicos. Não está escrito na Bíblia, irmão. O que Jesus chama ele é de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está lá em Apocalipse 19, 16. Mas em nenhum momento a Bíblia chama Jesus de um médico dos médicos. Sabemos que ele é médico, sim, por excelência. E é correto você dizer que ele é médico dos médicos. Você só não pode dizer que está escrito na Bíblia. Outra frase que as pessoas citam, eu já ouvi muitos amigos meus citar essa frase dizendo que está na Bíblia. Porque a Bíblia diz, né, que faça a sua parte e eu te ajudarei. Não. Na Bíblia não existe esse versículo, é apenas uma frase popular. É verdadeira e certa e correta? É, mas não é um versículo bíblico. O que a Bíblia diz semelhante a isso está lá em Tiago 4, versículo 8, que diz: aproximai-se de Deus e ele se aproximará de vós. Mas não está dizendo, faça a sua parte que eu te ajudarei. Diz, aproximai-vos de Deus e ele se achegará a vós. É o que chega mais próximo dessa frase. Outra que cito dizendo que está na Bíblia: enquanto há vida, há esperança. Frase linda, bonita, maravilhosa e verdadeira. Mas não está escrito na Bíblia. O que a Bíblia diz semelhante a isso pode ser lá em Isaías 55, versículo 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Mas não diz enquanto há vida, há esperança. É uma frase verdadeira que você pode citar, sim, assim como essa, faça a sua parte e eu te ajudarei, e assim como Jesus é o médico dos médicos, tudo isso pode ser citado, só não pode dizer que está na Bíblia. Amém? Acho que o vídeo já ficou um pouquinho longo, espero ter ajudado você nessas minhas curiosidades. Confira na Bíblia tudo que eu estou falando, repasse esse vídeo e outros dessa coletânea, né, dessa série, para demais pessoas que gostam dessas curiosidades bíblicas. Me ajuda a se inscrever no meu canal, curta. Ficou curioso com alguma coisa? Ficou aqui alguma dúvida? Escreva aqui embaixo o seu comentário, faça seu comentário. Fique à vontade para você perguntar ou dar uma opinião ou alguma sugestão que eu farei questão de estar colocando aqui nos meus vídeos. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, o seu ministério, o seu trabalho. Fique com Deus, fique em paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Ele me conceder. Irmão Osiel Dias no canal Osiel Biblista. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.